Having completed this film, what is it about? That's Charlie. You know, a film is so many things, and you work for 2 years or more to get it to feel absolutely correct as you can make it, and then to translate 2 hours of an orchestrated thing into some words, especially when you don't have a gift for words, is you always fail. So I can't tell you. All right. O cinema de Lynch é conhecido por cenários surreais, personagens perturbadores e narrativas fragmentadas. Ele desafia as convenções e nos tira da zona de conforto, ao nos colocar em um universo onde a lógica do sonho reina. O David Lynch se inspira muito no surrealismo, né? Inclusive, ele pintava antes de começar a produzir os seus primeiros curtas. Então o surrealismo é um movimento artístico do início do século XX, que influenciou profundamente no trabalho de David Lynch, não só em seus curtas e filmes, mas também em suas pinturas. Surrealismo esse que é um movimento artístico e cultural que se desenvolveu na Europa após a Primeira Guerra Mundial, no qual artistas pretendiam permitir que a mente inconsciente se expressasse, e muitas vezes resultando na representação de cenas, ideias ilógicas ou oníricas. Então as obras do surrealismo apresentam um elemento surpresa, mas muitos escritores e artistas consideram os seus movimentos dentro do surrealismo como um movimento filosófico. E o próprio Breton escreve no Manifesto Surrealista sobre o tópico automatismo psíquico puro, que seria comportamentos inconscientes, que na verdade não é sobre a obra que está sendo feita, mas sobre o movimento que tu faz para fazer aquela obra. É um pouco parecido com o que eu falei da arte abstrata. Se tu se interessou no assunto, clica aqui. E é óbvio que o movimento artístico surrealista não ficaria só nas artes de tela, nas pinturas de tela, né? E a grande referência para o David Lynch para começar a produzir obras de cinema dentro do surrealismo se chama Luis Buñuel, que fez obras como Um Cão Andaluz e também A Idade do Ouro. Buñuel foi um dos primeiros do cinema surrealista e colaborou com o Salvador Dalí, que é a grande referência no movimento surrealista. Ele se juntou com Salvador Dalí para criar filmes que desafiam as convenções narrativas e exploram os recessos do inconsciente. Lynch frequentemente menciona Buñuel como uma inspiração, e especialmente em sua abordagem à lógica dos sonhos e a justaposição de imagens perturbadoras e simbólicas. Então ele utiliza imagens oníricas para explorar o inconsciente e os mistérios da mente humana. Mas além do visual, o Lynch cria um universo, uma atmosfera muito sensorial também. E o design de som em suas obras é essencial para os filmes. E ele usa o som para amplificar o desconforto. E assim, o espectador mergulha em suas narrativas. E uma curiosidade, o Lynch é um músico muito talentoso também. Ele compõe muito das trilhas de seus filmes, adicionando um toque pessoal e único à experiência auditiva. O trabalho de Lynch também é moldado por suas experiências pessoais e influências artísticas. Além do surrealismo europeu, ele cita Francis Bacon como uma inspiração para suas imagens perturbadoras, e também o artista Edward Hopper para paisagens urbanas desoladas e melancólicas. Bom, o início no cinema foi na Filadélfia que Lynch deu seus primeiros passos. Ele criou curtas-metragens experimentais como Six Men Getting Sick e The Alphabet. Mas foi com Eraserhead, seu primeiro longa-metragem, que ele ganhou notoriedade. Eraserhead é uma obra profundamente pessoal, que mistura horror, surrealismo e um senso de alienação urbana. E o filme levou alguns anos para ser concluído devido ao baixo orçamento, mas se tornou, conforme o tempo foi passando, um clássico cult. Se você quiser ver, eu fiz um vídeo sobre Eraserhead aqui no canal, então
Dá uma olhada que tá muito legal esse vídeo. Então as obras do Lynch são como um sonho. Eles contêm simbolismos que nos fazem refletir, mas nunca entregam uma resposta definitiva. Então, os filmes funcionam como sonhos, desconexos, imprevisíveis e, acima de tudo, emocionais. Ele captura a essência de sonhar e, às vezes, uma essência de um pesadelo também. E graças ao sucesso de Eraserhead, Lynch foi convidado a dirigir The Elephant Man, um drama biográfico sobre John Merrick, um homem que tinha severas deformidades. O filme foi um completo sucesso de crítica e também comercial, recebendo 8 indicações ao Oscar. David Lynch aqui se recusou a usar clichês melodramáticos e optou a abordar de uma forma mais sensível e também respeitosa, mas também mantendo o seu estilo visual único. E logo depois do sucesso absurdo de The Elephant Man, teve Duna. Sim, David Lynch foi quem dirigiu a primeira versão de Duna no cinema. Antes tinha um papo do Jodorowsky que dirigia a primeira versão de Duna, mas nunca foi pra frente. Mas sim, o David Lynch foi lá e assumiu a responsabilidade que era dirigir o livro de sucesso Duna. Uma adaptação, na época, bem ambiciosa e que, infelizmente, foi um sucesso de bilheteria e enfrentou críticas bem pesadas sobre o filme. E a expectativa desse filme é que seria uma franquia de filmes e tinha planos de gravar 2 sequências consecutivas. E o filme foi posteriormente listado como o pior filme de 84 e a maior decepção do ano. E algumas críticas negativas focaram nessa mesma questão, mas também na duração do filme. O famoso crítico de cinema Roger Ebert deu uma estrela de 4 e escreveu: "Esse filme é uma verdadeira bagunça, uma excursão incompreensível, feia, desestruturada e sem sentido aos reinos mais obscuros de um dos roteiros mais confusos de todos os tempos. O enredo do filme, sem dúvida, significará mais para as pessoas que leram Herbert do que aquelas pessoas que estão caminhando no frio. É o pior filme do ano." Depois dessa porrada que foi a repercussão do Duna, a redenção do Lynch veio com Blue Velvet, uma obra que explora um lado sombrio da vida suburbana americana. Mas o filme também mistura erotismo, mistério e também o surrealismo. E assim, com esse filme, o David Lynch se estabeleceu como um dos diretores mais ousados de sua época. Então temos algumas filosofias do cinema de David Lynch. Acima de tudo, David Lynch acreditava que o cinema é uma experiência sensorial. Ele rejeita a ideia de explicar suas obras, porque ele acredita que isso limita a experiência do espectador. Ele tem uma frase famosa que ele diz: "As ideias têm seu próprio significado, e tentar explicá-las é destruí-las." Mas temos que falar sobre um capítulo muito específico do David Lynch, que é a produção da série Twin Peaks. Uma pequena cidade cercada por mistérios, segredos sombrios e personagens inesquecíveis entrou nas casas de milhões de espectadores. Twin Peaks não foi apenas uma série, mas também foi um evento cultural que definiu o que era possível na televisão. E o recorte da TV dos anos 80 nessa época tinha um foco maior em sitcoms ou dramas muito previsíveis. Então, antes de Twin Peaks, a TV seguia fórmulas muito definidas. E a chegada não só do David Lynch, mas do Mark Frost na televisão trouxe um frescor totalmente inesperado do formato tradicional. E tudo começa com a morte de Laura Palmer, quem matou a garota mais popular da cidade. O mistério inicial parecia ser bem simples, mas aos poucos se tornou um negócio muito maior, que explora o inconsciente coletivo e da dualidade humana. Então Twin Peaks trouxe esse surrealismo para a televisão de massa. Lynch combinou elementos oníricos, terror psicológico e melodrama como uma estética visual marcante, influenciada por suas raízes no cinema experimental. E também os personagens de Twin Peaks eram muito mais do que arquétipos. Eram profundos, complexos e muitas das vezes enigmáticos. E o Twin Peaks se inspirou em inúmeras séries que vieram depois. E sua influência pode ser sentida nas obras como Lost, Arquivo X, Stranger Things. Ela provou que a TV poderia ser
arte. Mesmo décadas depois, Twin Peaks continua relevante, e o retorno, em 2017, trouxe uma nova camada de complexidade, reafirmando que Lynch e Frost estavam à frente em seu tempo. E o Lynch estrutura suas narrativas através da lógica do inconsciente humano. Então, essa abordagem permite que o Lynch explore medos e desejos profundos, que todos compartilhamos. O Lynch realmente nos convida a abandonar a necessidade de compreender, mas sim simplesmente sentir. E ele acredita que, primeiramente, o cinema tem que nos impactar emocionalmente. Temos The Lost Highway, que marcou um retorno de Lynch ao cinema experimental. O filme, lançado em 1997, é um thriller psicológico que brinca com a narrativa e a identidade. A obra é repleta de simbolismos e uma das trilhas sonoras mais marcantes dos anos 90. Ele também fez Mulholland Drive, que é considerado por muitos como uma obra-prima de Lynch. Mulholland Drive é uma viagem alucinante pelo subconsciente de Hollywood. O filme aborda sonhos, fracassos e o lado sombrio da fama, misturando a realidade e a fantasia de forma única. Tem uma cena que tem um cowboy em Mulholland Drive que muitos perguntam qual é o significado, o que tem a ver com o filme, e o David Lynch nunca falou o significado, porque essa é a intenção. E o filme começou como um piloto de TV rejeitado, e o Lynch transformou um dos maiores filmes do século XXI. E O Império dos Sonhos é a obra mais desafiadora de Lynch. Filmado com câmeras digitais, o filme é um mergulho caótico em uma narrativa fragmentada e cheia de atmosferas inquietantes. E uma curiosidade aqui, o Lynch dirigiu esse filme sem ter o roteiro completo. Então, esse filme é um exercício de intuição e de improviso de Lynch, o que reforça que o Lynch tinha uma abordagem muito única de narrativa. Mesmo para quem nunca assistiu a nenhum filme do David Lynch, o impacto é enorme em outras obras que você muito provavelmente já assistiu. Black Mirror, que são histórias que exploram o lado sombrio da humanidade moderna e trabalha com temáticas sobre o futuro sombrio da tecnologia e com a nossa relação com essa tecnologia, né? O diretor de Drive, o Nicholas Winding Refn, sempre deixa claro que a referência máxima é de David Lynch, uma referência clara à tensão e atmosfera visual de David Lynch. Darren Aronofsky, que fez Hacking para um Sonho, Mãe, Árvore da Vida, ele usa simbolismo e o desconforto emocional. Yorgos Lanthimos, que brinca também com o surrealismo, mas também muitas das vezes do absurdismo e diálogos fora do comum, que remetem muito ao trabalho do Lynch. Guilherme Del Toro, que ele mistura elementos fantásticos com realismo sombrio. Paul Thomas Anderson, que mistura narrativas fragmentadas e uso intenso de simbolismo. Park Chan-wook, o responsável por Old Boy, o cineasta sul-coreano, é outro admirador de Lynch, que tem uma habilidade em criar cenas perturbadoras, mas profundamente estéticas, que reflete essa inspiração. Denis Villeneuve, que já mencionou que admira Lynch especialmente por sua habilidade de criar atmosferas inquietantes. Em filmes como Enemy e Sicário, é possível perceber a influência do Lynch na construção de tensão psicológica e também no uso de simbolismos visuais. Robert Eggers, que dirigiu A Bruxa, Farol, Nosferatu, Homem do Norte. Eggers também foi influenciado pela habilidade Lynch em construir narrativas atmosféricas e visualmente imersivas que exploram o lado mais sombrio da psique humana. E o David Lynch não era apenas um cineasta, ele é pintor, músico e o eterno explorador do desconhecido. E sua abordagem era muito guiada pela sua intuição, com um profundo respeito com a arte sensorial. Ele é um arquiteto de sonhos, um artista que nos desafia a olhar além do artificial e abraçar o desconhecido. Sua história é a prova que a arte pode ser enigmática e ao mesmo tempo transformadora. Então é por isso que não entendemos Lynch. Porque essa é a ideia mesmo. Talvez a gente nunca vá entender completamente o cinema do David Lynch, mas talvez essa seja a beleza em suas obras. Ele nos desafia a explorar o desconhecido e a abraçar o mistério do inconsciente. I'm gonna play Somewhere Over the Rainbow
and try to anyway.